As crianças que já leem, abram a Bíblia no capítulo 2 de Êxodo. Sabem onde é Êxodo? Sabem vocês aí? Muito bem, o segundo livro da Bíblia. Isso é lindo, vocês sabem isso. E as menininhas aqui, as garotas, o segundo livro da Bíblia qual é? Êxodo. Então, no capítulo 2, eu quero ver vocês com a Bíblia aberta, tá certo? É uma história conhecida, vocês já sabem até me ensinar essa história. Mas não faz mal repetir. Tem os nossos amigos aqui, que talvez nunca leram este texto. São poucos versículos. A gente pode ler? Sim? Já encontraram? Muito bem, eu quero que encontre e ajude as que não sabem ainda com habilidade encontrar os livros da Bíblia. Mas estou vendo algumas meninas com a Bíblia aberta. Êxodo capítulo 2. Posso confiar, não vão conversar? É difícil, né? Diz assim, o primeiro versículo: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos. Prestem atenção a essa expressão deste versículo. As mães, os pais, os professores de criança. Observe esse versículo. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e tomou, e abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Observe, gente, que Joquebede, essa mulher que vocês, como professoras, conhecem o nome, conhecem a história, Deus deu a ela uma estratégia. Possivelmente era uma mulher que orava a Deus. O momento que eles estavam atravessando era muito trágico. Eu acredito que todos os evangélicos sabem a história. Por ordem do rei, as parteiras designadas Sifrá e Puá, elas foram advertidas, e quando o rei mandava, decretava uma coisa, não obedecer significava morrer. Mas quando Deus está no meio do negócio, sempre somos vitoriosos. Deus dá a estratégia certa. Era para matar todos os meninos do sexo masculino, só deixar viver as do sexo feminino. E daí, Joquebede, como uma mulher santa, ela possivelmente, eu estou assim dizendo com as minhas palavras, a Bíblia não diz todos os detalhes, possivelmente ela conhecia a Deus e orava ao Senhor, e até 3 meses escondeu em casa. Mas observem, a criança com 3 meses, ela chora mais forte, ela se movimenta muito. Até 6 meses é uma fase motora, a criança não pode estar parada, tem que se movimentar,
porque quando ela se movimenta, ela está crescendo, ela está desenvolvendo fisicamente. E daí, de 3 meses em diante, era impossível ter aquele menino escondido. Então, observe, ela não se descabelou, ela não gritou, ela não foi para a porta dos vizinhos chorar, se lamentar. Eu acredito, orou a Deus, e Deus deu uma estratégia, ensinou, orientou o que ela devia fazer. Parecia que não ia dar certo, mas ela fez confiante. Quando eu pedi que vocês olhassem para o versículo, vamos repetir o versículo 3, olhem para o versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, foi que aconteceu? Vamos dizer juntos: tomou uma arca de quê? De juncos, e passou uma goma arábica, passou uma coisa qualquer, só mesmo para poder fechá-la. Sim? Não, ela betumou por dentro e por fora. Isso significa o quê? Segurança. A água não entraria naquele junco. A mãe fez com dedicação, porque ela tinha uma esperança em Deus, que aquela criança não seria destruída. Glória a Deus. É isso que nós precisamos como pais, irmãos. Aqui tem muitas mulheres jovens com crianças pequenas, e aprendam a lição de Joquebede. Deem segurança aos seus filhos, dê-lhe proteção, porque estamos não com o decreto do rei para matar, não com o decreto do presidente atual para destruir as crianças, mas estamos no meio de traficantes, drogados, gente miserável, sem alma, sem Deus. É aí, neste ambiente hostil, que as nossas crianças estão crescendo. E daí precisamos de segurança, injetar no coração dessas crianças o que foi lido na leitura oficial. Falarás dessas palavras aos seus filhos, quando, andando pelo caminho, em tua casa, sentado à mesa, deitando, se levantando, na hora da refeição. Quer dizer, preenche todos os espaços. E uma criança que é betumada, que é envolvida dessa segurança, ela não cairá em qualquer armadilha. Foi o caso de Joquebede, betumou, bem betumado. Eu acredito que ela e o esposo fizeram com toda a segurança, olharam se não tem nenhuma fenda, se a água não ia entrar e afundar, não estava perfeita a proteção. É como quem diz: eu estou fazendo a minha parte, Deus, tu faz o restante. Aleluia, glória a Deus. É assim que deve ser a nossa confiança como pais. Se a gente não pode deixar de levá-los à escola onde está misturado toda classe de gente, em todo lugar há perigo, a gente não pode dizer: os meus filhos não vão estudar, deixe-os analfabetos. Não seria uma medida correta. Eles têm que conviver com outras crianças, filhos de toda espécie de gente. Mas se ele tiver betumado pela palavra de Deus, se antes dele sair de casa, gente, você lê, se ele já entende, você lê um versículo da palavra de Deus, você faz uma oração com ele, com ela. Isto é betume sagrado. Isto é segurança, isto é proteção. Glória a Deus, glória a Deus. Minha mãe aceitou o evangelho, eu tinha 1 ano de idade, mas ela nos betumava. E eu passei por colégio por muitos anos, mas não entrou água ruim na minha vida. Não me afogaram as águas, porque eu sabia definir o que era bom e o que era mal. Porque ela segurava-me, dava
toda a proteção com a oração e com a palavra de Deus. Me ensinava o caminho certo. Instrui o menino no caminho que deve andar. Não é o caminho, apontar o caminho e mandar a criança ir para a igreja. É ensinar no caminho. Quer dizer, você vai com ele, você vai com ela. Você pergunta se ele entendeu. Você pergunta o que foi que ele compreendeu, ela compreendeu. E você dá com suas palavras de mãe. Você ensina, mas pacientemente. E a essa criança, ela pode estar como o lírio. O lírio, ele cresce no meio do lodo, da lama, mas ele não compromete a sua beleza. As folhas do lírio, a folhagem do próprio lírio, a Bíblia diz que nem Salomão se vestiu tão bem como o lírio é vestido. E o lírio nasce no meio da lama e não se prejudica. Isto é segurança. E daí, observem, é uma lição para nós, minhas irmãs, meus irmãos. Tenhamos cuidado para que as nossas crianças não sejam invadidas pelo que o mundo está oferecendo. Os programas infantis, assisti um pastor falando sobre vários tipos de brinquedos que a Walt Disney oferece. O autor, o criador deste império, que já tem vários países, a Disneylândia, o seu criador, o seu fundador, tinha pacto com Satanás, era homossexual. E daí, tudo ali na Disney é consagrado ao diabo. O que você diz de seus filhos, suas filhas, assistindo aqueles programas de Pokémon e coisas desse tipo. Já existem, é comprovado, o pastor falava e eu estava ouvindo esta semana. Já existem agora, eles estão cada vez aperfeiçoando malignamente. Eles estão já produzindo o Mickey, que é aquele ratinho conhecido por Mickey, e Minnie, a fêmea, um casal de ratos. Eles estão produzindo a Minnie lésbica e o Mickey homossexual, para poder as crianças se adaptarem com esse tipo de gestos, de coisas e de todos aqueles trejeitos, e Satanás tomar partido na sua vida. Minhas irmãs, vigiem o que é que seus filhos estão lendo, o que é que seus filhos estão assistindo no televisor. Parem para conversar com seus filhos. Era uma saudação somente. Parem para falar com seus filhos, porque se você não tem tempo de ouvir as abobrinhas dos seus filhos, eles não lhes contarão os seus abacaxis. Se você não adotar, se você não criar o seu filho perdendo entre aspas, porque não perdemos tempo quando estamos ensinando os filhos, o traficante vai adotá-lo. Sim ou não? Isto é uma realidade. E daí, vejam, chegando a hora de devolver o garoto que Deus permitiu, ensinou aquela estratégia, quem vai ser a vigilante é a própria irmã Miriam. E daí vocês sabem que resultou, quando a princesa, ela fica preocupada e também encantada, porque a criança era formosa. Ela toma a decisão de criar. Então, a menina está perto. É uma estratégia, uma santa estratégia de Miriam. Precisamos de uma ama que cria o menino. Este é o menino dos hebreus, é lindo a criança. Miriam está por perto e diz: majestade, aceita que eu procure uma ama? Pois não. E ela vai correndo, já é uma garota grande, de raciocínio, e chama a própria mãe. Joquebede vem e aceita. E é lindo quando a princesa diz: leva-mo este menino, cria-mo, e eu te darei um salário. Eu já disse aqui, vocês já ouviram, e eu vou repetir, porque tem gente nova aqui. Muitas pessoas dizem às vezes: para mim filho foi uma desgraça, só me deu tristeza e dores. Se você criá-lo no temor de Deus, se ele ou ela não lhe der prazer, Deus lhe dará o salário.
Porque se uma princesa humana, ela não perguntou se esse rapaz der para o que prestar, se der para a gente, olhe lá, eu lhe pago. Ela disse simplesmente: leva-mo, cria-mo, e eu pagarei, eu darei um salário, todas as despesas eu assumo. E a mãe vai com o próprio filho nos braços, injeta nele a lei de Deus. É dito que uma criança, desde a idade que começa a falar, que é a fase glóssica, até 15 anos, ela faz uma base de 500.000 perguntas aos pais. Então nós temos 500 mil de oportunidades para ensinar. Às vezes você se cansa, está ocupado, diz: olha, vai para lá, eu agora não tenho tempo. Irmãos, eu leio muito porque eu falo sempre para pais, para adolescentes, para jovens, e forçosamente devo ler para mim, para eu aprender e para transmitir para os outros. E tem muitos exemplos nos livros que eu leio. Um delinquente foi chamado para encarar um juiz. Ele tinha praticado um delito e o pai, o juiz, ficou muito comovido. Aquele rapaz tão jovem já estava detido e perguntou: quem era seu pai? Ele disse: disseram-me que era um grande homem, já morreu, mas eu não o conheci porque ele nunca teve tempo para conversar comigo. Isso toca em vocês? O filho de um médico, criança, perguntou por quanto ele consultava as pessoas. E para que você quer saber? Diga, papai, diga. O pai disse, ele tinha alguns trocados guardados e pediu para o pai completar. O pai não sabia por quê. Ele disse: eu queria pagar uma consulta para ter tempo do senhor falar comigo. Isso são histórias verídicas, irmãos. Às vezes tem tempo para todo mundo, mas não tem para os filhos. Cantares capítulo 1, versículo 6 diz: me puseram por guardas de vinha, mas a vinha que era minha eu não guardei. Às vezes você é um professor de escola dominical, é até um pregador, você é um ensinador, você se destaca porque conquista multidões, mas às vezes os seus filhos não lhe conhecem. Muitas mães não têm tempo para ouvir o filho, ouvir a filha. Já disse e repito: se você não tem tempo de ouvir as abobrinhas que os seus filhos querem lhe contar, mais tarde eles não lhe contarão os seus abacaxis. Aqui está uma mãe não perfeita, mas uma mãe que parava para ouvir o filho, que se sentava no chão para brincar com ele. Alguém pode dizer: a senhora só teve um, né, irmã? Mas um que valeu por 10. Uma criança que teve problemas seríssimos, muitos de vocês já sabem. Teve doenças muito graves, com QI alto, 7 anos de mentalidade adiantada. Quando eu vim saber, ele já tinha sofrido demais e eu também. Quando ele tinha 7 anos, a mente dele já tinha 14. Então eu não fui orientada como criar este menino. Ele, quando eu ia dizer as coisas, ele sabia mais do que eu. E daí foi difícil demais criá-lo. Mas Deus me ajudou a injetar essa palavra, a falar a verdade. Quem mais conhece os filhos, os pais são os filhos. Se você não é sincero, se você dribla em negócios, se você engana o guarda, se você engana ali e acolá e chega se gabando diante dos seus filhos, não se admire que depois você veja ele enganar as autoridades, você veja ele até ser preso, porque o professor, a professora foi você mesmo. Meus irmãos, não era bem isso que eu queria dizer. Hoje é um dia de festa, mas desculpem-me, foi o que eu senti agora no momento de dizer. Somos responsáveis por essas vidas. Não deixe que só a professora da escola dominical oriente. Primeiro começa em casa a educação. Tem que andar junto, escola, igreja e lá. Senão não funciona. Seja sincero com seu filho. Não minta por hipótese alguma. Fale a verdade e ele aprende a falar a verdade. Então, Deus dará um salário aos pais. E imagine,
Ele não é injusto para esquecer da criação que você deu ao filho e pagará o seu trabalho. Concluindo, dê estímulo à criança, oriente a criança, tenha paciência com a criança. E por falar em estímulo, eu li que na Alemanha, 2 crianças estavam brincando no gelo. E de repente eles estavam patinando. E de repente o gelo se quebrou e uma das crianças afundou. Afundou e ficou sufocada até aqui, sem poder ver, sem poder sair, desculpem-me. E o garoto pequeno também, que era do tamanho dele, teve uma ideia. Alguém que viu de longe, chamou o bombeiro, tentou fazer alguma coisa para a criança não morrer. Mas o coleguinha da mesma idade tirou o patim e golpeou. O gelo foi golpeando e conseguiu arrastar a criança. E quando conseguiu, os bombeiros foram chegando. Já tinha muita gente assim, mais distante, mas assistindo o espetáculo. É dito que Albert Einstein, o grande físico, não é isto? O grande físico conhecido, Einstein, eles passavam no momento e havia um comentário. Os bombeiros, depois de estar com as crianças juntas, congeladas, mas salva, os bombeiros perguntaram às 2 crianças: como você conseguiu isso? Como? Porque era para essa criança ter morrido congelada. Antes que o menino respondesse, ele usou o próprio patim, tirou o seu patim, o patim era de ferro, ele quebrou o gelo e conseguiu tirar a criança. A criança nem respondeu. Quem respondeu foi Einstein.